Boa noite. É com muita alegria que retornamos a esta casa. Aquelas pessoas, aqueles irmãos, irmãs que estão aqui todos os domingos, sejam muito bem-vindos. Aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez, também sintam-se acolhidos, sejam muito bem-vindos. E aquelas outras tantas pessoas que nos acompanham através das redes sociais, Facebook, YouTube, também sejam bem-vindos. É sempre bom nós lembrarmos que os trabalhos da noite consta de uma palestra, hoje proferida pelo Paulo Sampaio, que carinhosamente nós chamamos de Paulinho, né? E ao final nós temos a oração, seria, sempre lembrando, né? O Dorvanil, que está aqui todos os domingos também, fazendo essa oração final, fluidificando a água, que está aqui no salão. E aproveitamos para lembrar aquelas pessoas que estão nos seus lares, que também podem ter a água fluidificada. Basta colocar um copo de água, né? E ao final, certamente, todos serão beneficiados. Tanto aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão aqui, como também aqueles que estão nos seus lares, tá bom? Nós temos um recado em relação aos nossos cursos, os cursos da casa, segunda, quarta, quinta e sábado. Segunda, quarta e quinta, às 20 horas. No sábado, às 14, 15 e 16 horas. Está aqui no folder. Então, aquelas pessoas que se interessarem, né, em se aprofundar em relação ao conhecimento da doutrina espírita, é sempre bom estudar, né? Nós sempre ganhamos com o estudo. Quando nós pensamos que já sabemos tudo, certamente está aí a prova de que não sabemos, né? Então, é uma oportunidade de ouro de estarmos estudando, e todos aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa também estão convidados, tá bom? Basta olhar ao final, no caso, os detalhes em relação aos horários e às datas, né? E simplesmente começarem. Não tem necessidade de inscrição, basta virem, no caso aqui na casa, na quinta-feira, na quarta, na segunda e no sábado. E serão, logicamente, muito bem-vindos, mais uma vez, tá bom? Dado o recado dos nossos cursos, né? Nós temos um outro recado também em relação à nossa programação, né, das palestras públicas. No domingo à noite, neste horário, às 19h30, todos os domingos, palestra pública. Mas, na verdade, o nosso domingo já começa às 9 horas da manhã, também com palestra pública. Ou um pouquinho antes, campanha Fraternidade Alta de Souza. Não é verdade, Fernando? Então, está feito o convite. Aquelas pessoas que não querem participar da palestra, que não querem um curso, ou que não querem, de repente, alguma outra coisa que nós estamos oferecendo, está aí mais uma oportunidade. A campanha de Fraternidade Alta de Souza. Às 8h30 da manhã, o pessoal se reúne aqui, né? E os caravaneiros saem para arrecadar alimentos, para depois serem distribuídos para aquelas pessoas, para aquelas famílias que já estão cadastradas, né? Então, aí está a oportunidade de colocarmos em prática aquilo que muitas vezes é falado aqui à frente, né? Então, está feito o convite, no caso aí. E no domingo de manhã ainda, ao mesmo tempo que nós temos a palestra pública aqui no salão, nós temos a evangelização nas salas ao lado. As crianças de 3 anos até 16 anos, porque na verdade está a MEB também agora no domingo de manhã, né? Então, já logo em terra em idade, e até praticamente, vamos dizer, a mocidade, está feito aí o convite. Aquelas pessoas que quiserem trazer os seus filhos, ou aqueles jovens que quiserem vir no domingo de manhã, está feito, no caso aí, o convite, né? A MEB, que normalmente trabalhavam no sábado, né, à noite, agora é no domingo de manhã também. Então, percebam que realmente nós temos aí, no caso, um leque de oportunidade para todas as pessoas, para todas as idades e para todos os gostos, tá bom? Isso domingo. Na segunda-feira, às 20 horas, também palestra pública, ao final passe e água fluidificada. Na terça-feira, novamente, palestra pública, às 20 horas, passe e água fluidificada. Na quarta-feira, nós temos os cursos nas salas ao lado. E temos também, já há mais de ano, um atendimento médico, né? Chamamos de médico espiritual, feito na sala também ao lado, e para aquelas pessoas que são conduzidas, que são indicadas, que vêm normalmente na segunda e terça-feira, né? E é passado, no caso, para a quarta, para que façam esse tratamento médico espiritual. O que ocorre? Antes desse tratamento, é feita uma palestra, no caso aqui no salão,
e era indicada apenas para aquelas pessoas que estavam fazendo esse tratamento. Agora nós estamos abrindo, no caso, para aquelas pessoas que não estão fazendo esse tratamento, mas que queiram também ouvir uma palestra, não muito longa, de 20 a 30 minutos, né, antes desse atendimento. Ou seja, a pessoa não necessariamente precisa ser atendida, mas pode vir ouvir essa palestra. Normalmente é feito palestra um psicólogo, né, o Gilberto Ruchis, que tem o conhecimento da doutrina espírita, mas também tem um conhecimento na área profissional da psicologia, né? Então, uma pessoa, logicamente capacitada, que estará fazendo essa palestra para todas aquelas pessoas que vierem, no caso aqui. A porta da frente, na quarta-feira, não estará aberta, mas a porta lateral, sim, e aberta a todas aquelas pessoas que quiserem vir, mesmo que não estejam fazendo esse tratamento médico espiritual, tá bom? Então, está feito aí o convite também. Então, nós temos agora a segunda, terça e também as quartas-feiras abertas ao público, tá certo? Então, como nós falamos, realmente, nós temos um leque aí de oportunidades para todas aquelas pessoas que estejam com a boa vontade de aprender, de seguir adiante, de entender, enfim, e se melhorar. Nós estamos aqui exatamente para este fim, né? Então, está feito o convite para todos, tá bom? Então, feitos os convites, agora nós vamos nos prepararmos para a oração, como fazemos normalmente, todos os trabalhos da casa, para que tenhamos condições de mentalizarmos o alto, nos tranquilizarmos, trazer aquela paz em nossos corações, tão necessária quando falamos com Deus. Sabemos, Senhor, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Sabemos que a semana que passou, enfrentamos desafios, e na próxima, outros desafios virão. Mas nem sempre estamos em condições físicas, psicológicas, mentais, espirituais, de enfrentá-los. Aí é necessário nós nos reabastecermos, no sentido de que, quando nos conectamos com o alto, quando pedimos ajuda, certamente somos atendidos. E este é o momento, Senhor. Na oração, nós podemos louvar. Nós podemos pedir também, solicitar ajuda, para que tenhamos condições de enfrentar os problemas físicos, de saúde, enfim, qualquer tipo de problema que nos incomoda e que faz com que tenhamos cansaço e não disposição para seguir adiante. Para isso, pedimos o concurso do nosso Mestre amado Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não está falando que nós não temos o nosso fardo. Cada um o tem, mas certamente ele se torna mais leve à medida que entendermos e praticarmos os mandamentos do Cristo. Se nós estamos aqui nesta longa caminhada evolutiva, isto ocorrerá no momento, Senhor, que nós compreendermos as suas determinações. Vamos segui-las de acordo com o nosso livre arbítrio. Mas sabemos que uma vez entendendo, que uma vez praticando, estaremos tornando o nosso fardo um pouco mais leve e, consequentemente, o jugo suave. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, esteja conosco nesta noite gloriosa de palestra, onde teremos a oportunidade de aprender tranquilamente, sentados em nossas poltronas, cadeiras, mas te pedimos o seu concurso, Senhor, naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos de fúria, de ódio, em que muitas vezes não conseguimos nos controlar. É exatamente aí que precisamos da sua presença, nos acalmando, nos inspirando, fazendo com que tenhamos condições de sairmos daquela situação e seguirmos adiante, porque este é o nosso papel, esta é a nossa proposta, Senhor. Por isso te pedimos, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então nós convidamos o Paulinho para nos falar, Paulinho. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
Uma alegria sempre retornar a esta casa. Rogamos de início as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos amigos, que todos nós possamos sentir esse acolhimento, essa inspiração, essa paz que nos envolva. Trazemos o tema de hoje, a paz do mundo e a paz do Cristo. Vamos tentar meditar um pouco nessas duas formas de paz que existem entre nós. Quando nós observamos a situação atual da humanidade terrestre, nós percebemos, lembramos, aquela fala de Jesus que está no Evangelho, quando ele se referia ao final dos tempos. Porque nós estamos vivendo essa época, uma época difícil, uma época da transição planetária, que é tão falada, uma época de transformações, uma época em que nós sabemos que espíritos mais rebeldes com a lei divina estão tendo últimas oportunidades para se melhorarem e poderem continuar no planeta renovado, ou então serão convidados a deixar o orbe, como sabemos. Então é um momento bastante delicado, um momento como se fosse uma reforma da nossa casa, Porque nós estamos preparando a nova morada, a terra do futuro, a terra regenerada, como nós tanto ansiamos. E aqui me recordo uma fala de Jesus, uma das bem-aventuranças, quando ele se refere a essa situação. Ele disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Então Jesus já sinalizando qual deve ser a característica, a condição de nós, espíritos encarnados, para merecermos habitar esse planeta melhor, que deve acontecer aí nesse milênio. Não sabemos se estão já mais à frente, porque depende muito da humanidade, depende de nós nos modificarmos. Então o que Jesus deixa muito claro é que precisaremos viver em paz, teremos que viver fraternalmente. Essa condição é essencial. E o que nós vemos atualmente ainda na situação da humanidade? Infelizmente, percebemos que, apesar do grande desenvolvimento intelectual, que é notório, desenvolvimento da ciência, da tecnologia, a medicina, altas conquistas intelectuais, mas, por outro lado, nós vemos que a moral, que é a outra asa simbólica da evolução espiritual, temos que desenvolver tanto inteligência e sabedoria, quanto moral, amor. Então a parte da moral está ficando aquém, não está acompanhando o progresso intelectual. Então, diante disso, o que a gente percebe? Infelizmente, guerras até hoje. É difícil imaginar que nessa condição tão avançada da humanidade, que já era para estarmos em condições melhores, ainda presenciamos situações aí de combate, de guerras, de violência, número crescente de suicídios. Então a gente vê uma situação bastante difícil ainda, e é fácil perceber que o mundo ainda não vive em paz. Mas é interessante, pessoal, que se nós analisarmos, eu creio que a maioria da humanidade quer viver em paz. A maioria de nós já conseguimos deixar para trás a crueldade, a agressividade. Lógico que nós temos muitas imperfeições para vencer, mas nós já estamos naquela condição de desejar viver em paz. Já não queremos o mal da forma como acontece. Então, o que fazer?
O que nos cabe, o que podemos contribuir para isso? Tem uma frase de Jesus com relação à paz que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Vejam que interessante, Jesus nos oferece a sua paz, mas ele deixa muito claro que a paz que ele oferece é diferente da paz que o mundo oferece. Então existem duas formas de apresentação da paz: a paz do mundo e a paz do Cristo. Então nós vamos tentar refletir aqui sobre essas duas condições e percebermos, muito importante, qual delas nós estamos buscando, porque com certeza nós queremos viver em paz, mas vamos perceber se nós estamos buscando mais a paz do mundo ou mais a paz do Cristo. Então começo com Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, lição 57, Jesus e Paz. Diz assim o benfeitor: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade. A segunda, proveito constante. Emmanuel já pega pesado aqui de início, Porque ele precisa realmente nos alertar para algumas coisas. Primeiro, que fica claro que essas duas formas de paz são contrárias. Uma ele está dizendo que é ociosidade, inutilidade, e a outra, proveito constante. A paz do mundo é fácil para a gente perceber. Ele diz preguiça rançosa, A gente gosta muito. Imaginem uma rede amarrada entre duas árvores, numa bela sombra, num lugar bonito da natureza. É bom demais, É uma forma da paz do mundo. Quando a gente está naquela tranquilidade, a gente não quer ter problema nenhum, A gente quer ficar tranquilo, esquecer de todos os problemas. Naquele momento a gente fala, eu quero ficar em paz, não é? Muitas vezes, é lógico que é bom, é uma paz necessária, Porque nós vivemos em situações de estresse, de situações que nos desgastam emocionalmente. Então a gente precisa realmente dar aquela escapada, desligar um pouco dos problemas, relaxar, repor a energia do corpo, isso é necessário. Mas começa daí que a gente, sem perceber, pode ser que a gente vai se acostumando e querendo cada vez mais a paz do mundo, porque ela é boa, ela é gostosa. Então a gente, creio eu, pode ser que a gente comece a evitar tudo aquilo que rouba a nossa paz. As situações que nos levam a perder a paz, a gente começa a evitar. Por exemplo, um relacionamento difícil. Complicado, Então, naquele momento é estresse, a gente fica irritado, a gente fica nervoso. O que a gente faz? Pode ser que a gente se afaste, evite aquela pessoa. Eu digo que até às vezes a prática do bem, pode ser que às vezes a gente evite, porque exige sacrifício, exige esforço, e às vezes a gente vai sendo levado a querer ficar em paz, E aí começa a surgir um problema, porque se a gente não perceber, nós poderemos fugir de responsabilidades ou deixar de aproveitar momentos de fazer o bem, de crescer espiritualmente, que com certeza vão exigir sacrifício de nossa parte. Então é muito importante a gente começar a pensar sobre isso. Até que ponto estamos buscando essa paz, se não estamos excedendo, Pensemos também que a paz do mundo, ela é sinônimo de felicidade também.
Uma pessoa, por exemplo, que tenha uma boa condição financeira, uma condição social tranquila, esteja vivendo um momento bom da sua vida, os recursos materiais proporcionam a essa pessoa uma certa estabilidade, segurança, aquela situação confortável de vida, considerando os bens materiais, ela tem uma vida agradável, confortável, boa, tranquila, né? Então essa pessoa associa também essa felicidade com a paz. Ela diz assim: eu estou em paz, porque a minha vida está boa, está tudo tranquilo. Mas a gente percebe que essa paz do mundo, ela está sempre nas coisas exteriores, ela está nas coisas do mundo, nos bens materiais. E eu imagino que muitas pessoas existem que, mesmo desfrutando dessa paz do mundo, de ociosidade, de conforto, de tranquilidade, mesmo tendo tudo isso, muitas pessoas podem não estar em paz. Vocês já pensaram nisso? Porque a paz verdadeira é íntima. Às vezes a pessoa não está em paz com a sua consciência, não está em paz interiormente, apesar do seu exterior ter tudo o que ela precisa para ter a paz do mundo. Porque a paz do mundo não é legítima. A paz do mundo não é perene, não é constante, não é verdadeira. Emmanuel, também no livro Vinha de Luz, ele diz assim: há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Olha que colocação interessante. Não exige, não tem mérito nenhum. Para ter a paz do mundo, a gente não precisa fazer esforço para conquistá-la. Ela está à disposição de todos. Então ele destaca até que aqueles que estão voltados ainda ao mal também desfrutam dessa paz. Criminosos, caluniadores, têm paz do mundo também. Então a paz do mundo não tem valor real, não decorre de um esforço, não é mérito, não é conquista. E Emmanuel diz ainda: muitas vezes ela é o sono enfermiço da alma. Veja que interessante, sono é o momento do repouso, renovar as forças, descanso. Mas aqui é um descanso doentio, muitas vezes, não sempre. Mas aquelas vezes que a gente foge das responsabilidades, desperdiça oportunidades de ser útil, fazer o bem, a gente está buscando esse sono enfermiço da alma. Então Emmanuel começa a falar sobre a paz do Cristo. Vamos ver a diferença. Diz ele: busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, amigos, fica muito claro que, enquanto a paz do mundo está no exterior, nas coisas do mundo, a paz do Cristo é conquista íntima, dentro de nós. Ela não tem a ver com o exterior. Eu diria que é aquele momento do despertar da consciência. Quando nós nos acordamos, na verdade, para a vida verdadeira, quando a gente se reconhece um espírito imortal reencarnado, quando nós entendemos o que estamos fazendo aqui no planeta Terra, quando nós compreendemos que não estamos apenas para usufruir e desfrutar dos bens do mundo, que temos uma missão, cada um de nós, aí a gente começa
a desenvolver a busca dessa paz do Cristo a partir do momento em que nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor. Porque a paz do Cristo é a paz da consciência tranquila. Aquela paz que você conquista quando você sente que está fazendo tudo que está ao seu alcance para fazer o melhor, para lidar com as suas imperfeições, para ser útil ao semelhante, está fazendo o bem que está ao seu alcance. Aí você vai conquistando essa leveza de alma, essa paz íntima, essa paz de consciência. Principalmente quando a gente se esforça a fazer o bem sem temer as dificuldades que surgem, porque vão surgir, né? Aí a gente precisa analisar até que ponto nós estamos empenhados para buscar essa paz verdadeira. Porque a gente precisa travar lutas conosco. Quero me recordar aqui da primeira questão do Livro dos Espíritos, da terceira parte do livro, que inicia as leis morais. Questão 614. Kardec pergunta: o que é a lei natural? E os Espíritos disseram: é a lei de Deus, a única, verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe diz o que deve fazer, ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vejam que questão maravilhosa essa, para a gente pensar muito sobre ela. Deus, que nos ama tanto, criou leis para nos ajudar a viver em paz, nos ajudar a buscar a felicidade verdadeira. Então Deus dá o livre-arbítrio, mas Ele como que nos cerca de amor, porque a hora que nós extrapolamos com o livre-arbítrio em busca do erro, do mal, a lei de Deus vem nos buscar de volta. Aí surge a lei de causa e efeito, por exemplo. Nos dá o retorno das nossas ações infelizes. A dor bate à nossa porta, e não é castigo, é amor de Deus, para que a gente perceba que estamos agindo mal. É preciso voltar ao caminho do bem. Então a gente vai entendendo que nós só seremos infelizes, e só somos ainda, como sabemos, porque somos ainda rebeldes com a lei divina. Não conseguimos viver essa lei em plenitude em nossa vida. O Evangelho do Cristo é a lei de Deus. Até que ponto a gente já consegue viver aqueles ensinos? E todas as vezes que a gente vai contra, está claro na resposta: seremos infelizes. Até quando a gente aprender que o caminho é esse. E Jesus deixou o convite: se alguém quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, convidando para que a gente faça um esforço maior para viver aqueles ensinos, né, luminosos do Evangelho. Mas é preciso esforço, é preciso querer, é preciso estar consciente que isso é o melhor. Então é muito interessante que, ao contrário daquela paz, da tranquilidade, da ociosidade, da fuga dos problemas, a paz do Cristo, muitas vezes nós vamos encontrar no meio dos conflitos, no meio da adversidade, porque é auxiliando o semelhante que a gente conquista essa paz, é lutando contra as nossas imperfeições para ser alguém melhor. Então, se a gente não mede esforços para ajudar, se a gente sacrifica nosso lazer, nossa hora livre para ser útil, às vezes a gente vai enfrentar situações difíceis. E se mesmo assim nós persistimos, estamos buscando a paz do Cristo. Vou trazer um exemplo aqui muito claro, uma frase belíssima de Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1984, pela
luta, né, contra o apartheid ao lado de Nelson Mandela, Desmond Tutu disse: se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Olha que frase. Se você fica neutro em situações de injustiça, escolhe o lado do opressor. Então, aquela pessoa que quer muito a paz do Cristo, não se envolve, não está preocupada se está havendo injustiça ou não. Ela pode dizer assim: não é comigo, não é problema meu. Mas quem busca a paz do Cristo não é omisso. Quem busca a paz do Cristo vai fazer o possível dentro daquilo que pode para ajudar a evitar injustiça. Vai se esforçar para auxiliar, para que outros vivam em melhores condições. Então, é muito diferente, né, quem opta pela paz do mundo em excesso do que aquele que escolhe a paz do Cristo. E eu quero trazer um exemplo muito marcante. É um exemplo citado para muitas coisas, né? O admirável Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso conheceu e vivenciou as duas formas de paz. Enquanto ele era Saulo, ele era aquele rabino, né, famoso do Sinédrio, jovem, muito belo, inteligente, os pais com uma boa fortuna. Aquele jovem tinha tudo que muitos invejavam, era um jovem admirado, né? E ele tinha tudo o que a pessoa desejaria com referência à paz do mundo. Ele tinha essa paz do mundo. Mas acontecia um detalhe interessante. Quando Saulo prendia e perseguia aqueles cristãos, ele se dava conta de que aquelas pessoas que ele prendia tinha algo que ele não tinha. Porque aqueles homens, mulheres, velhos eram levados à morte. Eram condenados à morte e não negavam Jesus, preferiam a morte. E aquelas pessoas mantinham uma serenidade, um domínio, uma paz que Saulo não tinha. E ele ficava admirado que paz era aquela que tinham aquelas pessoas, que ele não saberia compreender porque ele não tinha. Aquelas pessoas seguiam cantando para a morte. Mas Saulo tem o seu momento de glória, quando sabemos, né, que a caminho de Damasco, Jesus aparece a ele. E a partir daquele momento, mudaria completamente a vida de Saulo de Tarso. Porque a partir daquela hora que ele pergunta ao mestre: o que queres que eu faça? Ele passaria a ser outra pessoa, passaria a dedicar-se integralmente à divulgação do Evangelho do Cristo, das lições de Jesus. Quantas vezes Saulo foi preso, apedrejado, açoitado, e tudo isso fazia com que ele se sentisse mais forte ainda. A sua fé crescia, a sua paz aumentava, porque era aquela paz do Cristo já, não era a paz do mundo. Não importa o exterior, por fora estava complicado, a situação dele era péssima, poderíamos dizer. Dores, sofrimentos, perseguições, mas dentro dele estava reinando a paz do Cristo. Quando certa vez, diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão, Paulo foi condenado a 39 chibatadas, e ele levando aquelas chibatadas, Emmanuel diz que ele começou a se sentir transportado daquele lugar. Era como se ele não sentisse mais a dor das chibatadas. Uma paz banhava-lhe o coração, uma coisa inexplicável.
aquela sintonia com o amor de Jesus, foi quando ele diz: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Para a gente ter ideia, imaginem quando nós conseguirmos viver nessa sintonia com o amor do Cristo, quando a gente se sentir leve apesar do caos à nossa volta, e conforme a gente busca essa paz do Cristo, nós vamos nos tornando pacificadores, porque Jesus apresentou outra bem-aventurança no sentido da paz. Ele disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vejam, ele já tinha falado dos brandos e pacíficos que herdariam a terra, mas agora ele apresentou outra: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aquelas pessoas pacíficas que conquistaram a paz para si mesmos, que já não revidam o mal, que compreendem mais o semelhante, que não agridem, que não agem de violência, que estão em paz. Mas os pacificadores foram além, porque eles não se contentaram apenas em ter a paz para si mesmos. Eles vão promover a paz dos outros, vão colaborar para que as outras pessoas também tenham paz. Então esses vão ser encontrados em meio aos conflitos, às discussões, aos problemas. Esses são, na verdade, os missionários do Cristo. Quando a gente lembra, por exemplo, de Gandhi, o nosso Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, quantos missionários do Cristo que trabalharam pela paz da humanidade. Não bastava viver em paz, trabalhavam pela paz dos outros. E por que serão chamados filhos de Deus? Nós todos não somos filhos de Deus? Somos. Todos fomos criados pelo mesmo Pai, da mesma forma. Mas aqueles filhos que já compreendem a vontade do Pai, aqueles que vivem a lição de amor na sua vida, aqueles que trabalham pela paz, honrosamente são chamados filhos de Deus, que nós também haveremos de um dia chegar nessa condição. Mas hoje, na nossa condição atual, também podemos ser pacificadores na nossa esfera de ação, né? Podemos ajudar a pacificar no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita. Podemos colaborar para que haja paz, para que se evitem conflitos. E Gandhi, como citei, um grande exemplo de missionário do Cristo, da paz, trabalhou incansavelmente pela libertação da Índia, do jugo da Inglaterra, mas com ações pacíficas, aqueles jejuns, jamais nenhuma ação violenta, e demandou muito tempo para que ele conquistasse essa liberdade, porque quando a ação é violenta, agressiva, uma guerra, às vezes o domínio é rápido, mas não é verdadeiro, não é conquista verdadeira. A conquista que Gandhi promoveu para a Índia foi sólida, foi verdadeira, porque foi baseada na paz. E Gandhi disse: não existe um caminho para a paz é o caminho. Agora, amigos, eu quero voltar ao Evangelho de Mateus, para a gente complicar um pouco. Mateus capítulo 10, versículo 34, tem uma fala de Jesus que diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E agora? Como entender essa fala de Jesus? Porque ele já havia dito, como nós comentamos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Porque agora Jesus diz: não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada. Quem nos socorre é Emmanuel, como sempre. Livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico,
a lição da espada. Diz Emmanuel: não vim trazer a paz, mas a espada, disse-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra, para estender a sombra e a perturbação. Primeiro, Emmanuel destaca algo muito sério. Quantas pessoas interpretam a mensagem de Jesus literalmente, ao pé da letra, que é um perigo. Porque muitas pessoas dizem: Jesus orientou que eu use a espada. Jesus orientou que eu domine, que eu me imponha. Então essas pessoas vão gerar sombra e perturbação, como diz Emmanuel. É aquelas pessoas que se impõem, que acham que são donas da verdade e que se impõem de forma agressiva até, baseando na fala do Cristo. Mas Emmanuel continua dizendo: o mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo-lhe a terrível dominação através da espada mortífera da guerra e do cativeiro, em sanguinolentas devastações. Com Jesus, no entanto, vejam bem, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, imagine uma espada fincada no solo, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte para o bem de todos. Olha que exemplo maravilhoso que Emmanuel traz para essa fala de Jesus. Aquela mesma espada que era usada para matar, para agredir, com Jesus ela tem outra forma. Com Jesus ela está fincada no solo, na imagem da cruz, que Jesus exemplificou no seu testemunho supremo de amor à humanidade. É essa espada que o Cristo nos oferece, nos pedindo que, se preciso for, nos sacrifiquemos também por amor. Porque o amor na terra ainda paga um preço alto. O amor nem sempre é compreendido, recebe de volta muitas vezes a ingratidão. Então, Jesus nos convida para seguirmos nos seus passos, mesmo que nos custe o sacrifício por amor. Então, essa espada simbólica do sacrifício pela paz, Emmanuel diz assim, é para nós combatermos os inimigos da nossa paz. Quem são? Quem são os inimigos da nossa paz? Não são os outros. Esses inimigos estão dentro de nós. Nós temos que travar uma luta conosco, porque esses inimigos, diz Emmanuel, estão ocultos no nosso próprio eu, egoísmo, orgulho, intemperança. Enquanto esses males prevalecem em nós, dominam a nossa condição de ação, nós não vamos querer ajudar o semelhante, não estamos preocupados com a paz do outro. A intemperança que nos leva a agredir, a agirmos com violência. Então essa espada que Jesus vem dizer, eu vim trazer a espada, é para nós combatermos conosco, não é mais com o outro. Combatermos com esses inimigos que estão nos atrapalhando a conquistar a verdadeira paz, essa paz do Cristo. E o caminho da paz está muito bem determinado, exemplificado, na bela oração que o nosso irmão Dorvanil faz sempre, a oração de Francisco de Assis, quando ele disse: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver ofensa que eu leve perdão, onde houver discórdia que eu leve união. Então,
a gente vai chegando à conclusão que é preciso sair do nosso comodismo. A paz do mundo é boa, mas que ela não nos domine excessivamente. É preciso sair do nosso egoísmo, da nossa comodidade, enxergar o mundo à nossa volta, a carência. Se nós já temos um conhecimento do Evangelho, nós temos condições de fazer algo para contribuir para que esse mundo se transforme o mais rápido, oferecermos sempre o nosso melhor, entendermos que a paz do Cristo é difícil, é em meio às lutas, aos conflitos, aos desafios, mas essa paz é que vai nos garantir a felicidade da consciência tranquila, do caminho de elevação espiritual. E eu quero então encerrar essa reflexão com a inteligência poética de Maria Dolores, poesia que está no livro Antologia da Espiritualidade, através de Chico, chamada Colheita. Diz assim Maria Dolores: se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem, lembrando tempestade. Se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir. Se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento, que se forme da injúria que a traiçoa, e trabalha sem mágoa e ajuda sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem, para viver em paz na vitória do amor. Muito obrigado, amigos, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite a todos. Depois de ouvirmos falar de paz, lembremos que certa vez o movimento espírita brasileiro, fazendo a sua conferência nacional, usou por tema: a paz do mundo começa em mim. E é refletindo nestas palavras que aos domingos eu venho aqui para orar a prece de Francisco de Assis, como eu já disse de outras vezes, que a faço porque acredito nas suas mensagens. E a palestra de hoje fala justamente isto, da paz do Cristo e da paz do mundo. E quando Francisco de Assis
diz: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz, para que entendamos que o mundo está em guerra, não é por causa das dificuldades externas, mas o mundo está em guerra por dificuldade interna, individual de cada um de nós. E nesse momento em que nós vamos encerrar a nossa reunião, momento de nós levarmos dos nossos sentimentos as melhores vibrações ao encontro dos nossos irmãos, para que juntos formemos o mundo de paz, a paz que almejamos, mas a paz que ainda não conquistamos. E que nesse momento possamos estar orando em favor de todos aqueles que estão passando com dificuldades materiais e espirituais, das dificuldades do mundo e das dificuldades do espírito. Que nesse instante abramos os nossos sentimentos, os nossos corações, levando a todos aqueles que conhecemos de perto as suas necessidades, nossos parentes, nossos amigos, também aqueles que não conhecemos, mas que sabemos estarem em dificuldades, que possamos estar pedindo em favor de uma nossa irmã que costuma frequentar as nossas reuniões nos domingos, que passa por dificuldades de saúde, que as nossas vibrações possam alcançá-la, levando a paz para o espírito, porque espírito são transforma-se em corpo são. E vamos então acompanhar a nossa paz, aquilo que devemos fazer para conquistar a paz, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos. Perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna.
vivamos esta oração e teremos conquistado a paz como instrumento entre os nossos irmãos. E a paz deve começar em cada um de nós, e é fazendo tudo isso que nós entramos no caminho, como vimos, que não há caminho para a paz, mas a paz é o caminho. Que Deus abençoe a todos nós nesta noite, que possamos, nós aqui presentes e nossos irmãos internautas, terem uma semana de paz, olhando um horizonte claro, onde possamos trilhar os nossos dias terrestres de maneira efetiva, produtiva e com paz interior. Jesus abençoe-nos agora e sempre, e que assim seja. Obrigado. Boa noite.